Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira da oitava da Páscoa e o Evangelho é Lucas 24, versículos 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Damos continuidade hoje ao texto dos discípulos de Emaús, a aparição de Jesus ressuscitado aos dois que caminhavam tristes de volta para Emaús, tendo aberto a eles as Escrituras e também abençoado o pão, partido o pão diante deles, reconheceram Jesus. Voltaram novamente para o encontro com os outros e agora Jesus aparece a eles e ainda pede algo para comer. Jesus se apresenta com o corpo glorioso. E quando Jesus pergunta: "Vocês têm alguma coisa para comer aqui?", o mesmo Jesus que atravessa as paredes é o mesmo Jesus que pede algo para comer. Entre as descrições evangélicas dos encontros de Jesus ressuscitado com os discípulos, nessa de hoje é enfatizado o corpo glorioso de Jesus. Jesus que aparece não apenas no sentimento dos discípulos, mas aparece diante deles. O corpo de Jesus está mudado, glorificado, mas é um corpo real, é reconhecido como tal, é reconhecido como o próprio Cristo que está entre eles. Inclusive, oferece para que eles possam olhar as mãos e os pés dele. Dá a eles também a oportunidade de tocá-lo. E se fosse simplesmente um espírito, não haveria como tocar. Então, o corpo glorioso está para além da nossa compreensão. É algo que nós não vimos ainda, mas nós sabemos que existe. O corpo atravessa a parede e come um pedaço de peixe na presença deles. É uma experiência nova. E é uma experiência que toca a cada um, porque existe um discipulado antes da paixão, da morte e da ressurreição, e um jeito de ser discípulo após a ressurreição. Ver Jesus com o corpo glorioso, fazer a experiência de Jesus ressuscitado, levou os discípulos a uma nova experiência de fé, a uma nova adesão a Jesus. Essa experiência dessa realidade com o corpo e a vida do ressuscitado transformam a vida dos discípulos de Jesus.
esses encontros com Jesus que ressuscitou traz aos discípulos um desejo grande de anunciar aquilo que viram, de anunciar aquilo que escutaram, o que os olhos viram, o que os ouvidos escutaram, o que foi contemplado pelos discípulos, eles querem anunciar a todas as pessoas. É isso que nós anunciamos também. A experiência que nós fazemos com Jesus, a maravilha que temos no encontro com Ele, queremos comunicar. Nossos corpos um dia também serão exaltados, glorificados como o corpo de Jesus. Desde já, nossos corpos são moradas, são templos do Espírito Santo. Apesar de corpos mortais, mas nós já carregamos a força de Deus, a presença de Deus, nós somos habitação de Deus. Daí a necessidade de cuidarmos bem dessa estrutura física que sustenta a nossa vida inteira. Nesse evangelho de hoje, o evangelista enfatizou também que Jesus abriu a inteligência deles. Esse encontro com os discípulos em Emaús, depois com todos, faz com que o ressuscitado remova o véu do coração dos discípulos e permite a eles compreender toda a Escritura, tudo que Jesus já disse a eles. E essa experiência pascal também de Jesus com cada um de nós, que nos anuncia a sua paixão, sua morte no Calvário, a sua ressurreição, também descortine nos nossos corações e nas nossas vidas as nossas dúvidas em relação a Jesus que tocam a nossa fé. Que depois da ressurreição, tendo mais uma vez explicadas as profecias, que o Senhor abra a nossa inteligência para que a gente seja capaz de entender. Deus abençoe você, a sua Páscoa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.